Vamos lá, sem perder muito tempo, vamos começar. Temos muitos exercícios nessa aula. É um ponto importantíssimo, é onde a prova te cobra muito, muito forte. Quero que vocês prestem bastante atenção nesses exercícios, tá? Estudem bastante esses pontos, são pontos de atenção para você, ok? Vamos lá? Sempre gosto de trazer aqui no primeiro slide informações que já vão nos dar subsídios para responder questões. E isso daqui é o primeiro. Você vai ver. Em 2002 foi editado um decreto regulamentando o zoneamento ecológico econômico. Ah, professor, eu esqueci o que é zoneamento ecológico econômico. Instrumento da política nacional de meio ambiente. Então é um instrumento. Nós precisamos. Professor, você é horrível para escrever. Então é um instrumento da política nacional de meio ambiente. É um zoneamento ambiental. Então, se você for voltar na nossa aula sobre política nacional de meio ambiente, instrumentos da política nacional de meio ambiente, a gente fala sobre zoneamento ambiental. E o zoneamento ecológico econômico é o primeiro deles, tá? É um fortíssimo e cobra muito, e por isso que a gente vai fazer uma aula específica sobre zoneamento ecológico econômico, ok? Então vamos lá? Passando para frente, zoneamento ecológico econômico é nosso tema de aula, e aí de cara te trago uma prova da Polícia Federal, perito criminal federal. É de cara só com a abertura, mas professor, você não explicou nada sobre zoneamento ecológico econômico. Mas olha só, em 2002, o zoneamento ambiental, que nós já sabemos que é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, foi regulamentado por decreto. Professor, você falou isso, decreto 4.297, e foi em 2002. Exatamente. Olha lá, desde então denominado Zoneamento Ecológico Econômico do Brasil, ZEE, uma questão de cara que já vem só com a informação de regulamentação pelo decreto 4.297 de 2002, ok? Beleza? Questão tranquila, pessoal. Vamos passar para frente. Olha lá, e para reforçar, pessoal, o zoneamento ecológico econômico é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. O zoneamento ambiental que está previsto, está escrito assim, zoneamento, professor, é melhor você não escrever, que essa sua letra é horrorosa. Eu sei. O zoneamento ambiental vem como um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. E ele foi regulamentado pelo decreto, criando-se o zoneamento ecológico econômico, e por isso que o zoneamento ecológico econômico é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. Não podemos perder isso, ok? Estou me deixando fora do vídeo aqui. Qualquer coisa vocês me chamam, professor, não tem como. Qualquer coisa eu estou por aqui, mas vou explicando para não atrapalhar os nossos slides aqui, ok? Qualquer coisa eu vou me colocando durante a aula no slide, ok? No cantinho aqui para vocês, como muitos pedem sempre. Então vamos lá. Zoneamento ecológico econômico é um instrumento de organização do território. Então a primeira informação muito importante que precisamos saber é que com este instrumento nós conseguimos organizar o território. E isso já explica muita coisa. Nós temos um olhar ecológico e econômico nessa organização do território. Eu não posso só pensar nas questões econômicas e sair implementando empreendimentos e projetos econômicos no território sem saber se ele pode do ponto de vista ambiental. Então, se estabelecem nesse zoneamento ecológico econômico. Eu vou explicar mais nas aulas na frente como é feito, como é dividido esse território, mas se estabelecem medidas e padrões de proteção ambiental. Então, algumas características, algumas medidas, alguns padrões são definidos na área. Então, se você tem uma área, você vai dividir ela por
Vou falar mais na frente, mas já vou adiantar, se divide ela por zonas que são mais ou menos semelhantes entre si do ponto de vista ambiental. E a depender de cada uma dessas zonas, você vai falar, essa atividade econômica consegue ficar aqui porque o grau de fragilidade, os padrões que nós precisamos para essa área não são tão importantes assim. Entretanto, essa área aqui é importantíssimo ter, por exemplo, uma atividade econômica que não vai gerar um impacto significativo. Essa área, por exemplo, aqui eu vou ter que fazer uma unidade de conservação, porque é uma área de altíssima relevância ecológica. Essa área, por exemplo, já vou poder colocar uma atividade econômica. Vocês percebem que nós estamos organizando o território? Caraca, meu amigo! E você está organizando o território considerando a questão ambiental e econômica? Caralho, eu tô entendendo. Exatamente. Olha só, analisa-se a qualidade ambiental de uma forma geral dessas áreas, dos recursos hídricos, analisa o solo. E aí, esse é o importante. O importante é que haja uma conservação da biodiversidade alinhado com o interesse econômico, tá? A gente não pode ter uma perda dos padrões e medidas de proteção ambiental nessa área por causa da entrada de uma atividade econômica. Então, a depender da fragilidade do meio ambiente, você vai colocar diferentes tipos de usos e atividades e medidas protetivas dentro desse território. Então, o que se quer está definido aqui bem forte. Olha só, manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas. Então não pode ter uma entrada de uma atividade econômica e se perder os serviços ambientais dessa área. É por isso que ela é dividida em zonas para que se organize o território e todo mundo possa ser atendido, ok? Caramba, professor, é muito tranquilo de entender esse tal de zoneamento ecológico econômico aí. Eu sei, mas tem detalhes, pessoal. Olha só. E vamos começar a entrar nos detalhes. Olha lá. Então, pessoal, voltando aqui no nosso desenho, não, professor, desenho, faça um desenho novo, professor. Não dá. Faça aí o seu desenho horroroso. Estou fazendo. Então, olha só. Na implantação, se você dividiu aqui em zonas o seu território, quando você imagina que aqui nós precisamos implantar uma obra pública ou uma obra privada, uma atividade, ou qualquer tipo de plano, obra ou atividade pública ou privada aqui nessa área. Nessa implantação, nessa área de qualquer plano, obra pública, atividade, é obrigatório que tenha um zoneamento ecológico econômico. É obrigatório e a prova adora te usar dois termos. Ela fala que o zoneamento ecológico econômico é obrigatório, que está aí, é obrigatório, mas está escrevendo de novo, essa letra é feia, não adianta nada. É obrigatório e é vinculativo. O que é vinculativo? Porque é obrigatório. Vincula a necessidade. É obrigatório, é vinculativo a necessidade de zoneamento ecológico na implantação de planos, obras, atividades públicas e privadas dentro do território ou dentro daquela zona que vai ser da zona que vai ser dividida neste território, ok? E esse objetivo geral é importante porque a prova cobra normalmente de você da forma com que está escrita na norma, tá? Então, olha só, objetivo geral, organizar, olha lá, de forma vinculada. Lembra que eu falei aqui, ó? Opa, professor, apaga aí que ficou feio esse negócio. Olha lá, obrigatório e vinculado. Então, o ZEE é obrigatório e vinculado. Obrigatório e vinculado. Então, organizar de forma vinculada, de forma obrigatória, as decisões dos agentes públicos. Por que vinculada, pessoal? O agente público está vinculado, ou seja, é obrigado a ele
organizar o território por meio de zoneamento ecológico e econômico. Então, a organização do território tem esse objetivo, o zoneamento ecológico e econômico tem esse objetivo. Ele tem a intenção de vincular as decisões dos agentes públicos, fazer com que os agentes públicos possam olhar no zoneamento ecológico e econômico antes de emitir uma licença ambiental, por exemplo, ok? Então, bem tranquilo, pessoal, é só lembrar, zoneamento ecológico e econômico é um instrumento obrigatório na implantação de qualquer plano ou programa aqui. E ele é obrigatório e vinculativo, ele vincula a decisão do agente público e privado. Ou seja, ele precisa estar adequado ao zoneamento ecológico e econômico para instalar seus planos, obras, atividades públicas e privadas. Tranquilo, professor, entendi muito, fiquei impressionado. Vamos lá, pessoal, continuando. E aí vem, olha lá, pessoal, juiz federal. Primeira região, TRF 2011. Olha que beleza, pessoal de prova. E vocês vão ver que não precisa. Muitos alunos meus falam, professor, será que eu vou dar conta de fazer uma prova do CESP? Será que eu vou dar conta de fazer uma prova da ESAF? Eu tenho muita dificuldade com bancas muito fortes. Pessoal, não tem problema. Se você está estudando comigo, você vai se preparar. E eu estou te mostrando que nós respondemos questões de altíssimo nível só com as nossas aulas. Então, olha aqui, ó. O zoneamento econômico ecológico constitui um instrumento de organização territorial. Eu falei para vocês, é instrumento de organização territorial. É isso mesmo, perfeito. Tira esse negócio aí, professor, da frente. É um instrumento de organização territorial. E tem caráter, olha lá, obrigatório vinculativo para os agentes públicos. Ele vincula os agentes públicos ou privado. Ele precisa olhar se tem zoneamento ecológico e econômico para implantar os seus programas e projetos. É vinculativo, é obrigatório. Questão corretíssima, pessoal. Caramba, professor, eu consigo mesmo, né, responder a questão de juiz? Consegue, Fernandinho. Vamos lá, passando para frente, pessoal. Vamos lá.